Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Só hoje voltei aqui com mais uma meditação na Palavra de Deus, através do estudo da Bíblia, com a Escola Bíblica Dominical, lição de número 6. A gente está aí nesse trimestre, final de ano, estudando a revista Corpo, Alma e Espírito. E agora a gente vai para a lição de número 6, a consciência da gente. O tribunal interior. Sabe quando a gente faz alguma coisa que não deveria ter feito e fica acusando a nossa consciência, não deveria ter feito isso. Você não deveria ter falado isso. Você não deveria ter insistido em olhar isto. Fica aquela consciência da gente falando conosco, a gente mesmo, né? A gente vai meditar um pouquinho a respeito como que é, de onde vem essa consciência, né? Por que existe essa consciência? Beleza, meus irmãos? Fica comigo aí, dedica um tempinho do seu dia para ouvir a Palavra de Deus, né? É a Palavra de Deus, a boca de Deus na terra, a Bíblia Sagrada, né? Que através dela a gente pode se arrepender dos pecados, saber qual que é a vontade de Deus para cada um de nós e para toda a humanidade. A Palavra que nos limpa, nos purifica, nos conduz no caminho da salvação, da vida eterna, através da fé em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Vamos fazer uma breve oração e já vamos para a meditação de hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jeová, Jireh, meu Deus e meu Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ouça a nossa oração. Estou aqui, meu Deus, mais uma vez, consciente da minha pequenez, que sou falho, pecador. Peço que o Senhor perdoe as minhas falhas, meus pecados, que são muitos, minhas transgressões. Meu Deus, perdoa, Senhor, minhas fraquezas em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, a saúde, o alimento, o pão de cada dia, o trabalho, a família, pela salvação também. O Senhor nos ofereceu, enviando o seu próprio Filho para ser castigado numa cruz e receber o castigo que nós merecemos e merecíamos. Meu Deus, peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo essa oração. O Senhor salva ela, converta ela, em nome de Jesus. Senhor, abra a visão espiritual, em nome de Jesus. Oro pela minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, sobrinhos, tios, primos, pelo meu filho, meu Deus, e por mim, que o Senhor possa nos ajudar nesse caminho. Nos limpa, nos livra do mal, de todo vício, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, meu. Da mesma maneira, Senhor, abençoa meus clientes, meus amigos, as pessoas que eu amo, que estão perto e longe. Abençoa os irmãos da igreja, Pai, a criancinha, os bebês, os jovens, os pais, mães, avós, bisavós. Meu Deus, os líderes da igreja, os obreiros, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, livra do mal, do perigo, da enfermidade, Pai, em nome de Jesus, e abençoa em tudo, Pai. Festividade dos jovens vai começar no dia de hoje, dia 13 de novembro de 2025. Que o Senhor possa abençoar, que dê tudo certo, que corra tudo bem, que dê tudo certo os planejamentos, que todos os irmãos que vão para a igreja de outra cidade, o Senhor leva em segurança e depois
e traga-os em segurança e leve-os para casa de volta, para suas casas em segurança, meu Pai. Livra de acidente, de todo mal. Senhor, de alguma maneira, Pai, pelas redes sociais está sendo anunciado o congresso. Que o Senhor possa, Pai, resgatar almas, que a mensagem alcance as pessoas que não são do Senhor ainda, que vivem nas trevas, e que o Senhor está chamando para a sua maravilhosa luz, que vivem afundados e amantes prazerosos nas coisas do mundo e no pecado. Que eles possam se arrepender, Pai. Que eles possam ouvir a sua voz, bom pastor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que o Senhor me abençoe. Eu preciso de uma bênção urgente, Pai. Me ajuda. Não sou merecedor, eu sei, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é um bom Pai, né? O Senhor falou para a gente pedir, que o Senhor daria, para a gente bater e a porta iria se abrir. E que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais o Senhor sabe dar coisas excelentes para os seus filhos. Meu Deus. Agora fica conosco, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra. Afasta o mal, afasta a incredulidade, a falta de fé, a apostasia, a frieza espiritual, o cansaço espiritual. Meu Deus, nos ajuda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala comigo também através da Tua palavra, meu Pai, nesta noite na pregação. Me fortaleça, Pai, porque não está fácil, Senhor. Caminhada já são 13 anos ainda. Não sabemos quanto mais vai durar a caminhada nessa terra. Não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nem me deixe retroceder para trás. Meu Pai, me ajuda. O Senhor é minha única esperança. O Senhor é minha única esperança, Jesus. Espírito Santo de Deus, me perdoa. Me perdoa, Espírito Santo, pelas minhas falhas. Em nome de Jesus. Toda honra, glória, louvores sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Assim eu te peço, Senhor, essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Lição número 6, do dia 9 de novembro de 2025. A consciência, o tribunal interior. Texto áureo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24:16. Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Vamos agora para a leitura bíblica que será lida em classe. Romanos capítulo 2, versículos 12 ao 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei,
para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-as, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, disse o apóstolo Paulo em Romanos 2,12. Amém. Que forte, hein? Eu entendi aqui algo muito importante, que até as pessoas que não conhecem as leis de Deus, a lei de Deus já está escrita no coração dele, de todo ser humano, né? Então existe uma consciência do que é certo e o que é errado, já está escrito, ó. Porque quando os gentios que não têm a lei, né, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Então tem gente que não conhece a lei de Deus e naturalmente faz as coisas que são da lei, não tendo eles a lei. Para si mesmos são lei. Interessante, hein? Os quais mostram a obra da lei que está escrita no seu coração. Interessante. Vamos agora para a introdução da lição de hoje. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que o acusa ou o defende e julga. Funcionando segundo a lei moral comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado, a consciência escrutina, emite juízo sobre todo comportamento humano. Vamos agora para o primeiro grande ponto da lição de hoje, que é antes e depois da queda. Subponto 1. A primeira manifestação. Do grego sineidesis significa saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. Todos nascem com uma consciência. É como um sensor instalado na alma humana, né? Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. Então é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Em Gênesis 2, 16 e 17, e também em Gênesis 3, do 6 ao 10, tratam da primeira manifestação da consciência na expressão humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. Abre aspas, disse assim, ó: no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Gênesis 2,17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, que é culpa, vergonha e medo. Vamos para o segundo subponto. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo, fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez
em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Gênesis 4:8. E experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Abre aspas. É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Caim falou. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Gênesis 4:13. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmo 139:7 e Jonas 1, do 3 ao 12. Vamos agora para o terceiro subponto: escrita no coração. Em Romanos 2, 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, fecha aspas. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar, lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 13. Além disso, houve uma ampla regulação da vida civil, que é o direito de propriedade e direito de família, por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 24, e também o estabelecimento de leis cerimoniais em Levítico 1:7. Antes da codificação do direito natural pela lei de Moisés, mosaica, outras sociedades antigas tinham os seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, 2070 a.C. Também Lipit Ishtar, 1850 a.C. E também Hammurabi, 1792 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral, que está escrita no coração de todos os povos. Amém. Vamos agora para o segundo grande ponto da lição, que é o funcionamento da consciência. Tópico 1. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante, função judicante, como diz o Salmo 51:3. Em Gênesis 3:7, diz que tão logo Adão e a Eva pecaram, ficaram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, yada, traduz o apontamento negativo pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2:25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Gênesis 3:7.
uma voz secreta e incômoda. A consciência é uma voz secreta e incômoda. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi, após contar o povo, segundo Samuel 24:10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, males à alma e ao corpo. Salmo 31:9, 10, Salmo 32, do 1 ao 5 e do Salmo 38, do 1 ao 8. Vamos agora ao segundo tópico. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão, dizendo assim: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar o seu pecado, o Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. Gênesis 3:12. Ele disse assim: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente, em Gênesis 3:13. Tentativas como estas são menos placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Romanos 1, do 18 ao 27, e 2 Timóteo 4:3. A confissão e o afastamento do pecado. A confissão e o afastamento do pecado. A confissão, novamente, e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Salmo 41:4, Provérbios 28:13, Tiago 5:16. Vamos agora para o terceiro tópico: o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, em Atos 23:1, atua em relação ao passado, 1 Coríntios 4:4, e também 2 Samuel 24:10, e atua também no futuro, como 1 Samuel 24:6 e Atos 24:16. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos 2:15, Romanos 9:1, 1 Coríntios 8:12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios 11:28. Uma investigação pessoal com o objetivo de alcançar um veredito favorável. O testemunho de uma consciência limpa. 2 Coríntios 1:12. Vamos agora seguindo. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria, com Paulo em Cesareia, há
paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Atos 24, do 1 ao 16. Então, há descanso para a alma. Vamos agora para o terceiro e último grande ponto da lição, que é: a consciência é falível. Subponto 1. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, consciências cauterizada, insensível ao pecado, como diz Efésios 4:19, 1 Timóteo 4:2. Tem também a consciência fraca, legalista, 1 Coríntios 8, do 7 ao 12. Tem a consciência que já está contaminada e corrompida, Tito 1,15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína Palavra de Deus no Espírito Santo. 1 Timóteo 1, do 5 ao 19 e Romanos 9:1. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz também extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses 2, do 16 ao 23. Vamos agora para o segundo tópico. Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:4, disse assim, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Juiz Supremo, pode sondar o nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos, como diz o Salmo 139, 23 e 24, também o Salmo 19, 12 e 13. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer os nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã, segundo Samuel 12, do 1 ao 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo, Lucas 22, 54 ao 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Provérbios 16, 18. Amém. Finalizamos a lição de hoje e concluímos que devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia. Nossa infalível regra de fé e prática. Salmo 119, do 18, 34 e 130. 2 Timóteo 3,16. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo
é poderoso para purificar nossa consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício na cruz. Hebreus 9,14. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Hebreus 10:22. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais um vídeo, agradecidos a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe você, sua família, e até o próximo vídeo. Fique com Deus.